Olá pessoal, tudo bem? Nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho mais sobre anticorpos, sobre antígenos, sobre essas imunoglobinas e hoje a gente vai ver um pouco sobre os testes imunológicos. Então, os testes imunológicos, são técnicas em imunoglobinas e essas aplicações elas podem ser tanto para pesquisa quanto para um diagnóstico. Antes da gente saber um pouco mais sobre esses testes imunológicos, a gente precisa entender um pouco mais sobre essa reação de precipitação. Então, o que é essa reação de precipitação? Na química, o precipitado, ela vai ser uma substância que vai ser formada por uma reação química insolúvel. Ou seja, ele é um precipitado sólido que vai se formar e se depositar em uma solução líquida. E é isso que a gente vai estudar nessa relação de anticorpos e antígenos. Quando a gente tiver essa interação do anticorpo com o antígeno, a gente vai formar uma rede, uma ligação entre esses dois, entre os anticorpos e os antígenos, formando um precipitado. E esse precipitado vai ser um precipitado visível, então a gente consegue visualizar esse resultado a olho nu, então a gente não precisa levar isso para um microscópio. A quantidade de precipitado formado, ele vai depender de alguns fatores. Fatores físico-químicos, como por exemplo o pH e a temperatura, vão ser fatores de influência para essa formação desse precipitado. Também vai ser um fator de influência os fatores imunológicos, Então, conforme os tipos de antígenos, tipo de anticorpos, se aquele anticorpo é respondente àquele antígeno, Se ele vai ter uma ligação, se vai ter uma correspondência. Então, tudo isso é fatores de influência, para esse precipitado. E um fator de grande influência vai ser as concentrações relativas. Então, se eu tenho muito antígeno ou se eu tenho muito anticorpo, isso pode influenciar nessa quantidade de precipitado que eu vou ter ali nesse resultado. A gente vai falar, como zona de equivalência, aquela zona, em que a gente vai ter um equilíbrio, ou a gente vai ter uma ligação correspondente ao antígeno e ao anticorpo. Então, quando a gente tem uma boa quantidade de precipitado visível, a gente vai dizer que a gente tem ali, então, a zona de equivalência, Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa zona de equivalência, Ela vai ser a precipitação máxima, Então, a gente tem aqui um gráfico, A gente consegue visualizar, um pico, maior aqui e, um pico menor. O que isso significa, No caso, vamos separar, por áreas. Então, vamos pegar essa arinha aqui, em azul e vamos, pensar da seguinte forma, Aqui eu tenho a minha solução, E dentro dessa solução eu coloquei muitos anticorpos e poucos antígenos, O que vai acontecer? A minha precipitação, ela vai ser baixa. Eu vou ter uma pequena precipitação, às vezes nem visível, Porque não aconteceu, não foi suficiente, Então, o que isso significa? Que essa quantidade de anticorpo excedeu a quantidade, de antígenos. Do outro lado aqui em rosa, vamos separar essa área aqui também. Aqui foi o inverso. Eu tive o quê? Um excesso de antígenos, e poucas quantidades de anticorpos. O que vai acontecer? Essa ligação, consegue ver aqui, os azulzinhos aqui, anticorpos, E os rosinhas, os antígenos, O que vai ter essa ligação, Pouca ligação. Então, o que vai aparecer lá na minha amostra? Bem pouquinho, E dependendo, às vezes, se não for correspondente, às vezes nem nada a gente consegue visualizar, Agora, o que a gente chama de zona de equivalência? Essa parte aqui, Essa parte aqui em roxinho. O que a gente vai dizer? Que essa zona de equivalência, a quantidade de antígenos foi correspondente à quantidade de anticorpos que eu coloquei, Então, como é que tem mais anticorpos, menos anticorpos? Quem vai fazer esse procedimento somos nós. Então, nós vamos colocar uma quantidade correspondente a uma quantidade, equivalente tanto de anticorpos quanto de antígenos, Para a gente ter aí uma zona de equivalência, para a gente conseguir visualizar, essa precipitação desses antígenos e anticorpos sendo formados, ok? Então, a gente tem aqui, a quantidade de precipitação bem visível, a quantidade ok para a gente conseguir visualizar.
Essa imunoprecipitação, tá, que a gente vai chamar aí dentro dos testes imunológicos, tá, a gente vai ver de 3 formas, sendo uma imunodifusão simples, imunodifusão radial dupla e imunorradial simples. Então, é o que a gente vai estudar na nossa aula hoje. A gente vai entender essas 3 formas aí de imunodifusão, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa imunodifusão simples, tá? Ou também conhecido como método de Odin, tá? Ele foi quem descobriu em 1946 esse método. Ele basicamente, tá? Ele vai ser aí um precipitado em um agar, tá? Então, a gente já viu aí vários exames, né, de como que a gente faz todo esse procedimento com agar, então é bem comum, né? Então, o agar, né, só pra gente relembrar, nada mais é do que, né, um pó, né, como se fosse um pó de gelatina aí, né, que ele vai ficar aí semelhante, né, um gel, né, solidificado aí após o resfriamento, né, ele vai ficar bem parecido com essa gelatina que a gente, né, costuma se alimentar. Então, a gente vai fazer aí num tubo, tá, um preparado com esse agar junto, tá, com a adição aí do anticorpo. Depois desse preparado, né, do anticorpo, né, junto com esse agar, a gente vai adicionar então um antígeno, né, como a gente vê aqui nesse azul mais escuro, a gente vai adicionar essa amostra de antígeno e a gente vai aguardar aí mais ou menos uma semana e a gente vai ver então essa linha de precipitação, que é o que a gente vê aqui, certo? Ou seja, esse anticorpo, né, se ligou ao antígeno, então a gente conseguiu, né, conforme a gente visualizou aqui, conseguiu, né, detectar esse anticorpo para esse antígeno. Aqui a gente tem, né, a forma visual aí de alguns tubos nesse método de Odin, né, a gente vê aqui, né, essa precipitação acontecendo. A gente poderia utilizar também o PCR, né, como uma técnica aí para conseguir fazer essa detecção, né, seria aí muito mais eficaz. Porém, né, a gente sabe que não é uma realidade aí para todos os laboratórios de pequeno porte, às vezes não tem todos os equipamentos necessários, né, para conseguir fazer por PCR. Então, o método de Odin, ele é um método muito mais em conta, tem aí também é eficaz, porém a gente precisa aí às vezes de demandar um pouco mais de tempo, né, para a gente conseguir aí todos, né, esses resultados. Já através da imunodifusão radial dupla, ou também o método de Alterlone, a gente vai ver, tá, essa imunodifusão também em agar ou agarose, tá, só que a gente vai utilizar aí nesse caso a placa de Petri e não o tubo, tá, e a gente vai adicionar esse agar. E em seguida dessa polimeração do agar, né, a gente vai fazer alguns orifícios nesse agar. E no orifício central, a gente vai colocar, tá, o anticorpo. E nos demais, tá, orifícios ao redor, a gente vai colocar o antígeno. Então, a gente pode colocar vários tipos de antígenos, né, que a gente está tentando, por exemplo, descobrir qual o antígeno correto para aquele determinado anticorpo, né. Então, nesse caso, né, a gente vai colocar vários antígenos ao redor para conseguir detectar se, né, há ali a união desses antígenos com anticorpos, ok? Como que a gente vai saber, né, se deu um resultado positivo para aquele antígeno? Então, a gente vai ver quando a gente tem essa ligação do anticorpo com esse antígeno, que é ok, a gente vai ver alguns arcos, tá? E esses arcos vão se formar somente quando houver ligação daquele anticorpo com aquele antígeno, tá? Isso significa que eles foram, né, atraídos entre si, então esse antígeno, ele se difunde com esse gel, tá? E o anticorpo também, e vão fazer essa ligação entre si, tá? Esses que não se formaram, que a gente não vê esses arcos formando no gel, são antígenos que não vão ter ligação com esse anticorpo. Então, né, não são, a gente sabe que através dali não são eficientes, né, para isso, tá? Esses que se formaram arcos, eles têm ligação com aquele anticorpo. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, né, a parte visual aqui, o antígeno e o anticorpo, eles vão se difundir um contra o outro e essa difusão entre eles vai fazer com que, né, a gente tenha
essa formação desse precipitado e no gel fiquem esses arcos, tá? Mostrando que houve essa ligação. Então, é mais ou menos isso, né? Os antígenos e os anticorpos vão se ligar, tá? Formando aí, né, essa difusão. Aqui, né, a gente visualizando, pode ter sido, por exemplo, numa placa de Petri, ou pode ter sido, né, numa lâmina. Então, a gente visualizando aqui, né, essa ligação do anticorpo com o antígeno, né, essa ligação que houve aqui, né, eles se difundiram e fizeram, então, aqui, né, um precipitado. Então, essa aqui é a nossa zona de equivalência. A imunodifusão radial dupla, ela é dupla por quê? Além dela se difundir com aquele gel, ela vai também se difundir anticorpo e antígeno, tá? Por isso, dupla. Ela vai diagnosticar candidíase, paracoccidioidomicose, cisticercose. Esse processo ele vai demorar em torno de 24 a 48 horas para essa difusão, tá? Entre anticorpo e antígeno acontecer. Radial simples, ou aí conhecido como método de Mancini e Farrey, ele é, tá, também utilizado aí numa placa de Petri, tá? É colocado o anticorpo misturado com esse agar e é feito no meio dessa placa de agar, depois, lógico, de solidificada, é feito um orifício central. E dentro desse orifício central, a gente vai colocar, tá, a amostra de antígeno ali dentro. Então, aí agora a gente consegue ver, né, com o decorrer aí do tempo, a gente vai conseguir ver essa difusão do antígeno. Essa difusão, ela vai acontecer até atingir a zona de equivalência. Que zona é essa? Até ter ali o precipitado do anticorpo com o antígeno, né, essa ligação. O tamanho do aro está relacionada com essa concentração do antígeno. Ela vai ser importante aí para diagnosticar alguns fungos, né, como Coccidioides immintis, Paracoccidioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum. Para a próxima aula, a gente vai entender um pouquinho sobre as reações de aglutinações. Mas sobre essa aula, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar aqui para responder para vocês, certo? Até breve!